Então, para a correção desse diagrama do sistema da biblioteca, né, aqui nós temos uma primeira coisa que chama atenção, né, que é essa ação aqui, né, o logar aqui, estendendo, né, todas as funcionalidades aqui, né. Bom, tem um include, outro aqui, mas basicamente estendendo essas funcionalidades. Um cuidado, né, porque o diagrama de casos de uso ele não é uma sequência de ações, né, são coisas que estão relacionadas entre si. O que determina a sequência do que vai acontecer antes e do que vai acontecer depois são outras etapas, né? Então, por exemplo, o diagrama de atividades vai conseguir mostrar isso. Então, aqui parece que a pessoa pensou que a primeira coisa que a pessoa faz no sistema é logar. E depois de logar, ela pode pesquisar livro, ela pode renovar o empréstimo, ela pode sei lá, aqui, gerar um histórico e assim por diante. Parece que ela pode fazer algumas coisas. Além disso, né, aqui diz, tanto o servidor como o aluno eles podem logar, ok. Isso é possível, mas o diagrama de atividade, de caso de uso, melhor dizendo, ele diz o que cada pessoa consegue fazer, cada tipo de usuário. Aqui, por exemplo, está aqui especificado que aluno e servidor eles logam. Consequentemente, eles têm acesso ao cadastrar aluno. E não é verdade, porque só um servidor pode cadastrar o aluno. Então, o que acontece aqui, tá, uma incorretude, é que, a bem da verdade, o que tem é que esse servidor ele pode cadastrar aluno. Então, esse é o acesso que está. Não existe aqui. Tá? E que é o cadastrar aluno, tá, que precisa incluir o logar. Tá? Ele vai incluir, porque obrigatoriamente para cadastrar eu tenho que estar logado. Então, o cadastrar aluno, quando eu entro na opção de cadastrar aluno, ou seja, primeiro eu tenho que fazer o login para depois cadastrar aluno, pode ser essa sequência, tá? Mas o que é permitido ao servidor fazer é cadastrar aluno. E com isso, como o aluno não está associado a esse cadastrar aluno, né, o aluno não pode fazer esse tipo de funcionalidade no sistema. Tá? Isso daqui já muda demais esse diagrama. Tá? Eu só vou aproveitar ele para poder trazer uma ou outra correção aqui a ser feita. Tá? Mas basicamente o que tem é que o aluno ele pode... Veja, o aluno ele, inclusive ele pode pesquisar livros no sistema da biblioteca sem precisar estar logado. Né? Então isso aqui precisa estar claro aqui. Ele pode fazer isso sem estar logado. Não precisa disso daqui. E se ele tiver logado? Bom, para isso não muda nada, né? Efetivamente o que eu preciso, né, o login ou não está logado, não muda muita coisa dentro do sistema da biblioteca. Pode mudar algo com relação ao histórico de pesquisa, se tiver a funcionalidade de histórico de pesquisa, tá? Mas não existe essa obrigatoriedade. Tá? Então aqui o aluno está, tá? Não precisa estar logado para poder fazer essa funcionalidade. Tá? Ele, a bem da verdade, o renovar também ele não tá, ele pode logar independente, né? O aluno até pode assim, logo no sistema e não faço nada. É uma possibilidade. Normalmente a gente nem mostra ela, tá? Mas o que acontece é que eu posso aqui, ó, renovar livro. É uma funcionalidade que o aluno tem acesso. Tá? E a funcionalidade de renovar livro, né, renovar empréstimo aqui no caso, ela vai incluir o logar. Eu preciso estar logado para poder fazer isso. Tá? Então aqui, isso daqui vai alterar demais esse diagrama, né? Então, novamente, não vou chegar em certos níveis de detalhe aqui assim, porque esse diagrama já vai ter uma outra configuração, né? Eu vejo aqui o cadastrar livro, na verdade, então aqui não existe. Então, cadastrar livro, na verdade, é uma coisa que o servidor pode fazer, então estaria ligado com ele aqui. Tá? Deixa eu ver alguma coisa a mais. Outra coisa, ó, o aluno ele pode fazer reserva de livro. Acredito que envolva aqui esse daqui chamado de agendar reserva. Né? Então ele pode fazer a reserva de um livro. Mas o que o aluno faz é isso daqui. E a reserva do livro, para eu poder reservar um livro, é que vai incluir, vai fazer aqui o include do pesquisar livro. Tá? Então, o contrário aqui das ações. Então, cuidado que tem que ter sempre nessa parte do diagrama de caso de uso. Não é a sequência de ações aqui mostrada, e sim a associação entre os elementos que compõem esse sistema. Ok? Vou para um próximo. Então, agora nesse outro diagrama, né? Então, já está aqui diferenciado aqui o que o usuário faz, o que um funcionário faz. Né? Aqui, de certa forma, também está considerando, tá? E é uma visão possível, tá? Né? Que esse funcionário, ele, na verdade, ele não faz consulta ao acervo, ele não faz devolução de livro, né?
a bem da verdade, o funcionário ele tem acessos além daquilo que o usuário é permitido fazer, né? O funcionário ainda pode fazer outras funcionalidades. Tá? Se for nesse tipo de representação, tá? Pensando nessa situação, a bem da verdade que eu teria aqui é uma situação de herança, né? Onde eu tenho que, assim, um ator, sei lá, vou chamar de usuário mesmo, estava escrevendo em inglês, vou ficar em inglês mesmo, usuário, que pode ser um funcionário, ou, vai ficar aqui um pouco feio, mas tá, que seria um usuário. Tá? E de usuário aqui era melhor chamar de aluno, simplesmente, né? Ser mais específico assim no papel que ele desenvolve, porque o funcionário também é usuário dentro do sistema. Então o nome usuário é muito genérico, né? Então aqui vamos pegar aqui aluno, tá? E funcionário, tá? Pensando só porque nesse sistema eu limitei só para a visão do aluno realmente, né? Tanto que não precisava vocês colocarem o que, que o funcionário faz no sentido de cadastrar livro, fazer uma série de coisas burocráticas, tá? Embora ele esteja aqui envolvido, ó, por exemplo, na devolução no balcão. Então a pessoa que considerou que o livro o aluno ele pode devolver um livro, mas existe uma situação de devolução, tá, que envolve devolver lá no balcão para o funcionário da baixa daquela devolução. Então no processo de devolução, não sei se está aqui em algum lugar. Daqui, tá o devolver. Tá? O devolver, em alguma situação, ele pode estar estendendo aqui, alguma situação onde ele estenderia o devolução no balcão. Né? Uma exceção ali no uso na efetivação daquela devolução. Tá? Aqui optou por ter esses casos de uso, depois eu julgo se isso daqui é tudo necessário mesmo, mas às vezes, tá? Eu acredito aqui que isso daqui tudo podia ser apenas um caso de uso. Tá? Aqui na sequência de etapas que eu teria para resolver esse caso de uso, eu teria aqui envolvido, tá, situações que seriam as principais, que é uma devolução sem problema nenhum, e depois eu poderia ter situações, né, condicionadas ali a alguma situação, que me permitiria agir de uma maneira um pouco diferente, uma maneira alternativa, né? Eu teria um cenário alternativo daquele funcionamento, que daí poderia remeter para a devolução no balcão. Tá? Então, às vezes, tem que ser avaliado se isso daqui não poderia ser apenas um caso de uso com vários cenários diferentes, tá? Mas ok, né? Dependendo da complexidade desse caso de uso aqui da evolução do balcão, tá? Beleza, pode ser aqui realmente um caso de uso separado, não tem como julgar isso, a menos que eu olhe outras etapas do projeto que ainda não foram feitas. Tem aqui um papel que é o atualizar banco de dados, que foi colocado. Tá? Normalmente isso daqui não se coloca no diagrama, sim. Porque até posso considerar assim, um sistema de banco de dados, se eu estiver utilizando um sistema de banco de dados, que existem muitos, né? O mais conhecido aí é MySQL, mas eu poderia estar falando de um Oracle, de um Postgres e assim por diante. Se eu tenho um sistema de banco de dados, como ele é um sistema externo ao seu, que está sendo utilizado pelo seu, ele até seria aqui, ó, banco de dados, um ator. É um ator que estaria envolvido, mas ele seria um ator que estaria envolvido em quase tudo. Quando eu renovo o empréstimo, eu estou envolvido. Quando eu faço essa verificação, eu estou envolvido. Nessa devolução, eu estou envolvido. Em quase tudo aqui, verificar dados, ele está envolvido. Se está tudo guardado no banco de dados, esse ator banco de dados estaria envolvido em tudo. Tá? E por isso também não faz muito sentido, tá, representar essa utilização. Se os dados estão no banco de dados, existe um requisito lá falando no armazenamento no banco de dados, isso já está subentendido que dados que são guardados, eles estão num banco de dados. Dados que são temporários, alguma efetivação, é uma coisa que está lá apenas numa variável. Tá? No desenvolvimento isso não é difícil de entender. Tá? Então a gente acaba nem representando esse ator aí a mais num sistema que seria o banco de dados efetivamente. Então, mas meu banco de dados é num arquivo de texto. Ok, faz uma parte da tua função, tem um código lá que em algum momento faz o armazenamento. Não precisa colocar isso como se fosse um caso de uso. Tá? Então, isso daqui não é necessário. Deixa eu só ver aqui mais uma coisa que já foi comentado. Se eu fizer isso daqui de herança, né, voltando aqui, que eu tinha feito antes, aqui eu estaria dizendo, o funcionário, todo usuário, ele até poderia, daí eu poderia colocar, eu teria que mudar aqui um pouquinho, tá?
Porque daí tudo isso daqui que está com o aluno, associado ao aluno, eu poderia deixar associado diretamente a esse user aqui, esse meu autor user, tá? Então, de forma que o aluno, como ele herda de user, ele teria todas as coisas que o user pode fazer, e o funcionário, além de tudo aquilo que o user pode fazer, como pegar um livro, devolver livro e assim por diante, também faz parte de algumas outras associações aqui, como essa devolução no balcão e essa verificar livro na saída. Tá? São coisas aí que eu poderia colocar nesse sentido associado a esse usuário. Aqui tem algumas coisas também, tá? A questão da operacionalização da biblioteca. Se eu estiver pensando só no software que está controlando, gerenciando a biblioteca, não apareceria no diagrama de caso de uso. É o caso, por exemplo, desse verificar livro na saída. Tá? Por que eu não colocaria aqui no sistema? Porque é uma coisa operacional. Tá? Considero que esse verificar livro na saída a pessoa está saindo, tem uma pessoa lá no balcão que verifica se foi dado, né? Se, por exemplo, eu passei pelo identificador ali de retirada do livro, se o livro não foi dado baixa, não foi pego emprestado realmente, ativa um alarme para ser verificado. Se for algo nesse sentido, né? Algo no tipo de segurança mesmo, veja que não é esse funcionário, né, que faz essa verificação, não tem nada a ver com o sistema lógico, né? Então, lá na hora de fazer o empréstimo do livro, não foi desativado ali o sensor no livro, dizendo que o livro foi pego emprestado corretamente, por isso acionou um alarme na saída da biblioteca. O que esse funcionário faz a pessoa não pode sair com o livro, né? Não é essa pessoa que dá baixa no livro, por exemplo, confirmando empréstimo ou não. Ele só diz para a pessoa, vai lá e registra o empréstimo desse livro. Ou vai lá e fala com outro funcionário, com a bibliotecária, por exemplo, dizendo, olha, vê aí por que esse livro não foi dado baixa ali para dizer que ele foi emprestado, que o sensor não foi dado baixa para poder sair com ele da biblioteca. Tá? Então, nessas situações, a pessoa no sistema não fez nada. Ela fez na operação da biblioteca, mas não no sistema de software. O software não sabe que isso aconteceu. Tá? Então, não precisaria disso como um caso de uso, considerando que é isso aqui que foi pensado quando foi colocado esse caso de uso aqui especificado. Tá? Aqui também, deixa eu só ver uma coisa, consulta dados do usuário. Aqui também tem uma ideia de uma sequência, né? Foi colocado aqui a primeira pessoa insere usuário e senha, depois ela vai verificar alguns dados, tá? E com isso ela pode depois consultar dados do usuário, reservar livros, renovar empréstimo. Novamente, não é uma sequência de ações que vai acontecer. O que o aluno pode fazer pode consultar dados do usuário, mas para isso ele precisa estar logado. Ele inclui isso daqui. Ele pode reservar livro, mas para isso ele tem que estar logado. Então vai incluir a autentificação aqui. Tá? Então aqui eu estou considerando que é o logar. Né? E ele também vai poder renovar empréstimo, mas para isso ele precisa estar logado. Então todos esses casos de uso aqui, eles são acessados pelo aluno, são funcionalidades que ele está acessando, mas que precisa estar logado para aquilo ali acontecer. Tá? Assim como eu tinha desenhado aqui o banco de dados e dizendo que todo mundo estava ligado àquele banco de dados, tá? Não é incomum, por exemplo, dentro de um sistema como esse caso do sistema da biblioteca, que quase todos os casos de uso aqui estejam associados com aquele login, com aquele logar. Eu preciso estar logado para fazer isso, aquilo e outro. Tá? Então acaba ficando um monte de include, extend lá para aquele login. Tá? E isso acaba deixando relativamente poluído o diagrama. Vai muitos traços lá, né? Muitas associações para aquele caso de uso. Tá? Então, algumas pessoas preferem, inclusive, não colocar o caso de uso de autentificação, tá? aqui no diagrama. Então, dispensa isso daqui, retire isso daqui. Tá? E apenas especifica em outras partes da documentação, dizendo que o caso de uso renovar empréstimo tem um pré-requisito que a pessoa esteja logada. Que o reservar livro tem um pré-requisito de que a pessoa esteja logada. Tá? Que, sei lá, alguma outra... Fazer empréstimo tem um pré-requisito de que a pessoa esteja logada. Tá? Então, com isso, tira esse diagrama aqui e tira aquele monte de traços ali, várias associações, indo na direção daquele caso de uso. Ele concentra muito. E acaba dificultando a leitura do próprio diagrama. Tá? Normalmente a gente deixa assim quando esse papel de autentificação ele é muito distinto. Por exemplo, tem muitos casos de uso que precisam e muitos que não precisam. Tá? Então, se tem e é importante, muito importante essa questão de autentificação.
Então se coloca essa figura do caso de uso presente no diagrama. Como é o caso da biblioteca, que não, é uma coisa bem tradicional, não é nada excepcional, é esperado que se eu quero pegar um livro emprestado eu tenho que estar logado, é esperado que para renovar eu tenho que ter acessos à informação do empréstimo, e para eu ter informação do empréstimo é esperado que eu tenha autentificação nesse sentido. Tá? Então, assim, é coisa muito pro óbvio, então acaba nem colocando para deixar o diagrama menos bagunçado, mais fácil de visualizar. Tá? Assim, entendo que a maioria já bota lá o login porque é uma coisa que precisa, né, fundamentalmente, mas saibam que nem sempre ele precisa estar aparecendo. Tá? Pode estar lá em outras etapas do projeto, deixando claro que é preciso estar autenticado em algumas dessas funcionalidades, em alguns desses casos de uso. Vamos para um próximo diagrama. Nesse outro diagrama, ok, volta aqui ter esse ator aqui, que é o banco de dados, né, como já tinha falado numa correção anterior, mas ele é desnecessário, já fiz as considerações. Aqui eu tenho um aluno, ok, e eu vejo aqui que tá certo, né, as funcionalidades que o aluno tem acesso é isso daqui mesmo. Eu posso realizar empréstimo, realizar devolução, consultar histórico, realizar... O cadastro não é o aluno que faz, né, então aqui, aqui pode estar considerando que o aluno tem que pedir o cadastro no sistema, ok. Tá? Mas é que ele vem muitas vezes importado de algum outro subsistema, como é o caso ali do CAGR. Tá? Então esses dados já vêm ali envolvendo o CAGR. Eu até poderia ter aqui um ator CAGR, só para dizer que ele faz parte aqui desse processo, porque o aluno faz uma confirmação do cadastro, tá? Em alguma situação aqui, para poder estar começando a utilizar o sistema da biblioteca, mas os dados vêm de um outro sistema, e um outro sistema então é representado aqui como um ator. Pesquisar acervo aqui, ok. Tá? Então são coisas que a pessoa pode fazer: empréstimo, devolução e pesquisa. Tá? Deixa eu ver aqui se a pessoa colocou alguma outra coisa. Tá faltando, né? Então ela não pode aqui fazer reserva, ela não pode fazer renovação, tá? Não tem nada aqui nesse sentido. Mas, pelo menos aqui no empréstimo, tem uma figura aqui que ele fez um cálculo da multa. Então, de alguma maneira está associado, teria que procurar aqui, com esse realizar empréstimo. Tá? É lógico, para poder ter uma devolução, por exemplo, aqui ele fez associado aos dois, né? Agora que estou aqui identificando. Mas na verdade, o multa é só na devolução, né? Então, eu não preciso disso daqui. Tá? E daí, ok, a devolução, chamou aqui um verificar pendências, sei lá, aqui, por exemplo, nos pendências pode ser verificar... Se for só verificar pendências, a única coisa que for, eu estou calculando quantos dias, né? Se eu devolvi na data ou devolvi atrasado. E se eu devolvi atrasados, quantos dias de atraso. Se for só isso, tá? Esse verificar pendências, não vejo muito por que existir o verificar pendências, tá? Isso aqui é uma etapa que poderia estar dentro desse processo aqui da realizar a devolução. Tá? Então, quando for fazer o diagrama de atividades, por exemplo, um posterior diagrama de atividades desse caso de uso, vai ter um if ali, um cálculo também aplicado a esse comparativo, que vai me dizer que foi aplicada uma multa ou não. Tá? Então, se for uma coisa tão simples como é o que eu estou imaginando, que é esse verificar pendências, esse caso de uso não existe. Tá? Então, o devolução vai incluir aqui o calcular multa. Tá? Então, ele estaria... Incluir não, estender, né? Calcular a multa. Porque se eu devolvi em atraso, então eu posso calcular uma multa e aplicar essa multa para aquele usuário. Caso contrário, não preciso fazer. Tá? Então, essa associação estaria por aqui. Tá? Com extend aqui. Dessa multa aqui. Dessa multa sendo aplicada. Tá? Então, dependendo dali, aplica ou não. Tá? E aqui a pessoa fez, né? Fez o aqui o include em algumas situações desse login. Tá? Mas a pessoa fez aquele include nessa situação com verificar pendência, fez aquele include indireto e não é a bem da verdade. Deixa eu só pensar o seguinte. Olha só, o empréstimo, do jeito que está aqui modelado, estava dizendo o seguinte, que para realizar o empréstimo eu vou verificar pendências, para verificar pendências eu vou estar fazendo login. Aí não é assim as etapas, né? Se eu for pensar assim, o empréstimo, eu primeiro faço o login para depois poder verificar dependências que aquele usuário tem. Né? Então é mais natural dizer que isso daqui, tá? O empréstimo inclui o fazer login.
tá? E o empréstimo, no caso que assim, inclui verificar pendências, tá? Como estava antes, tá? Considerando que esse verificar pendências, por algum motivo, precisa existir. Tá? Então, o empréstimo inclui o login, ele inclui o verificar pendências também, tá bom? Então, essa seria aí a forma mais acertada nesse sentido. Consultar histórico que está com include também. Aqui tem o extend, aqui o login. Caso seja o primeiro acesso, ok, caso seja o primeiro acesso, então o fazer login que chamou esse realizar cadastro. Neste caso, tá, o que aconteceu aqui? Eu acho que a pessoa imaginou. A primeira vez que a pessoa tentou fazer o login, ela nunca tinha feito o login, né, nenhuma vez, ela precisa fazer um cadastro antes. Tá? Mas nesse caso, não, mas aqui podia até ser assim, né? Então, ou eu tentei fazer o login e era a primeira vez, então ele pediu para eu realizar o cadastro, ele chamou aqui esse realizar cadastro, ou eu já sabia que era a primeira vez que eu ia acessar, então eu já pedi diretamente para realizar o cadastro. Tá? Fica meio estranho se eu pensar o seguinte, né? Eu entrei no sistema, eu pedi para fazer o cadastro, fiz o cadastro. E daí depois eu vou logar. Quando eu for logar, como é o primeiro acesso, ele vai pedir para realizar o cadastro de novo. Tá? Tem que cuidar um pouco para não ficar esse conflito ali de funcionamento do sistema. Tá? Então talvez em vez... Se bem que isso aqui podia mudar só a condição, né? Caso seja o primeiro acesso, em vez caso o usuário não esteja cadastrado. Né? Então, só mudando aqui assim a condição, a regra de negócio, porque o que se tem são regras de negócio, né? Quais são, né? Caso não haja pendência, quais são as pendências, né? As pendências são regras de negócio. Então, caso elas não estejam determinadas, ou se eu mudar essa regra de negócio aqui, fica mais claro aqui o funcionamento do sistema realmente, tá? Mas esse sistema aqui estava um pouco mais... Tá faltando coisas nele, tá? Mas ele estava mais assertivo na forma como é um diagrama de casos de uso. Para finalizar, peguei esse diagrama aqui, tá? Porque ele tem uma coisa interessante, ele puxou aqui uma ação que é o CRUD do acervo, tá? Então, CRUD, lembrando, é Create, Read, Update, Delete, então que assim, o gerenciamento do acervo está sendo feito por esse caso de uso aqui, tá? Podia ser chamado gerenciamento do acervo, tá? Gerenciar acervo, mas eu não vejo ele sendo feito por um aluno aqui, tá? Melhor outro nome. Ele é feito realmente pelo servidor, né? Até o servidor aqui podia ter um nome mais específico, né? Pelo papel dele. Então, a bibliotecário, bibliotecária, tá? Poderia estar envolvido aqui nesse papel. Tá? Mas o gerenciamento do acervo, então é feito, e é mais comum chamar de gerenciamento mesmo, tá? O gerenciamento, muitas vezes, já remete a essa funcionalidade de CRUD. Tá? Então, aqui não faria essa associação aqui, tá? Bom, também aqui ele foi chamado de ator, tá? De um modo muito genérico. Eu não sei também se ele estava representando simplesmente o aluno. Acredito que ele esteja representando realmente só o aluno. Aqui também teve um CRUD aqui do cadastro de usuário. Né? Então ele é gerenciado aqui tanto do jeito que está, né? De alguma maneira ele está associado a esse aluno e a esse bibliotecário. Tá? Então, ok. Né? Os dois podem estar envolvidos nesse processo de gerenciamento do cadastro do usuário. Então, eles realmente têm essa associação aqui. O servidor está aqui diretamente associado, esse daqui está indiretamente, tá? Mas eu não vejo como indiretamente. Eu acho que a questão do cadastro, se eu posso fazer alterações dos dados cadastrados, por exemplo, não só criar o meu cadastro, tá? Lembra aqui, ó, create é o cadastrar. Mas se eu quiser fazer uma atualização do meu cadastro, tá aqui envolvido nesse gerenciamento. Tá? Então, o cadastro, que assim, mesmo que eu não possa criar uma conta, por exemplo, que essa conta já é importada automaticamente do CAGR, tá? Eu posso ainda fazer manipulação dessa conta fazendo atualizações. Então, o gerenciamento aqui é permitido. Tá? Então, ele estaria aqui envolvido. Todos aqui, de certa maneira, podem, né? Todo usuário da biblioteca, ele pode fazer algumas atualizações cadastrais dos dados dele. Então, aqui está especificado. Tá? Eu teria realmente uma associação desse usuário com o próprio cadastro. Tá? Ficou interessante aqui porque a pessoa, nesse diagrama, utilizou cores, né? Ela criou aqui regiões de cores. E ok, uma forma de organização, tá? Dá para entender que, por exemplo, associei aqui esses dois gerenciamentos gerais utilizando essas duas cores. Aqui estão nas funcionalidades que a pessoa tem acesso.
Pode pegar emprestado ou devolver. Novamente, está limitado aqui, né? Aqui diz que podia fazer uma reserva, mas veja que a reserva é uma coisa que eu posso fazer independente do empréstimo, então não estaria aqui de forma a passar por uma outra funcionalidade para conseguir fazer a reserva, eu posso fazer diretamente, tá? Então tem essa associação direta aqui, então ele estaria pintadinho de azul, tá? Nessa situação. Ele seria aqui pintadinho de azul também, acredito eu, né? Por essa representação que foi utilizada por quem criou esse diagrama, ou pelas pessoas que criaram esse diagrama, tá? Estaria pintadinho de azul. Tá? Mesmo que ele estivesse sendo chamado por outro em alguns momentos. Por exemplo, eu posso fazer a reserva de um livro, ok? Vou lá e peço pela reserva e faço a reserva desse livro. Ou eu tentei pegar o livro emprestado. Se bem que quando eu pego o livro emprestado, o livro está disponível na estante. Então, se ele está disponível na estante, ele não está reservado, porque se ele tivesse reservado, ele estaria num outro lugar. Né? Então, eu nem teria como pegar acesso àquele livro para poder pegar ele emprestado. Então, eu acho que nem existe esse extend aqui realmente. Teria que repensar o funcionamento aqui do sistema. Porque eu acho que a reserva, para fazer a reserva, eu não preciso passar pelo empréstimo. Tá? E do empréstimo eu não tenho como chamar a reserva. Eu já estou lá com o livro, estou pegando o livro emprestado, estou lá com ele fisicamente. Eu não teria acesso a pegar ele fisicamente se ele tivesse reservado, porque ele estaria numa outra área. Eu teria que pedir para ter acesso àquele livro que eu tenho reserva para ele para poder fazer o empréstimo. A menos que esse empréstimo aqui e esse extend reserva é uma verificação se eu tenho reserva daquele livro ou sou próximo da reserva daquele livro. Tá? E daí eu poderia ter algum tipo de associação nesse sentido realmente. Tá? Mas aqui também teve algumas outras figuras do tipo, o empréstimo, durante o empréstimo, tá, ele não se encerrou, aqui já dá a ideia de que o empréstimo não encerrou com a pessoa saindo da biblioteca com aquele livro. Ali não acabou a funcionalidade do empréstimo. Aqui esse empréstimo ele está até pegando alguns papéis a mais, porque ele continua ativo depois, fica ativo realmente. Né? Inclusive aqui, em algum momento, tá, essa execução aqui vai continuar persistindo, e em algum momento ele vai gerar lembretes com relação à devolução daquele livro. Tá? E por isso que provavelmente a pessoa colocou aqui também o renovação associado a este empréstimo realmente. E realmente, a renovação eu não tenho como fazer direto, né? Eu não tenho como pegar, a primeira coisa que eu faço no sistema é a renovação, como é o caso da reserva. Eu posso começar o sistema pedindo reserva diretamente. Renovação não, eu tenho que ter um empréstimo para depois poder chamar uma renovação. Então aqui passou bem essa ideia que assim dessa pendência, né? Dessa dependência, melhor dizendo, de uma funcionalidade para poder ter outra. Tá? Então concordo completamente nesse renovação, não concordo aqui nesse reserva. E a devolução, renovação, tal, não tem algo aqui com a devolução. Provavelmente uma das etapas que conclui esse empréstimo é a devolução. Então também, só que assim, a devolução ela pode gerar a multa. Então eu até faria aqui realmente, tem algumas verificações que eu faço específicas da devolução também. Então ainda acho que, assim como a renovação, teria sido útil aqui fazer uma devolução, vale a pena. Devolução, tá? Que é chamada aqui por esse empréstimo. Então, eu até posso concluir aqui que eu preciso fazer um include disso. Porque em algum momento eu tenho que devolver ou dar algum outro tipo de baixa, que seria uma exceção a essa devolução, tá? Mas sempre acontece, ou eu devolvo ou eu dou algum tipo de baixa no sistema com relação àquele empréstimo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. A devolução inclui o cadastro. Não precisa, tá? Isso daqui não precisa acontecer. Não, mas é porque... aqui tem a devolução, tá? Agora que eu encontrei, tá? Então eu falei aqui da devolução associada ao empréstimo. Optou por fazer separado realmente? É possível, também é possível, tá? Então não tá errado. Pode ser feito aqui essa devolução diretamente. Mas eu acho que a pessoa colocou aqui esse include no cadastro do usuário para poder, nessa devolução, lançar multa aqui no cadastro do usuário, tá? Mas não precisa ser visto desta maneira, tá? Não precisa ser chamado que assim se include, tá? Mesmo que esse cadastro do usuário, no final das contas, seja uma tabela lá no banco de dados, vou desenhar aqui na forma de uma tabelinha.
tá? Esse cadastro do usuário é manipulação dessas tabelas, dados que estão nessa tabela. A devolução também vai ser num dado específico assim, dessa tabela. Tá? Eu não preciso deixar... só porque o cadastro do usuário é que está nessa tabela aqui, que eu preciso que todo mundo que vai ter que fazer alguma alteração nessa tabela precisa chamar aquele cadastro do usuário. Não, aquele cadastro é específico, tá? Para poder fazer ações gerais. Até pode considerar, não, mas daí a multa é uma ação geral, né? Ele tem lá um campo que é o multa, vou chamar aqui de M, tá? Que inicialmente vem com 0 e depois, conforme as devoluções vão sendo feitas em atraso, vai alterando, né? Vou fazer um update daquele campo específico, tá? Bom, esse pode ser um entendimento possível, tá? Daí estaria certo aqui fazer o include, mas normalmente a gente não chega nesse nível de detalhe aqui no diagrama de casos de uso, tá? Porque é uma especificidade bem técnica aqui dessa associação. Estou considerando aqui que o usuário, de certa forma, ele tem acesso aos dados do usuário, tá? Então a devolução vai ter acesso aos dados do usuário. Então a devolução tem acesso a essa tabela. O login tem acesso a essa tabela aqui também, tá? Não preciso fazer esse include. Tá? Então, tudo aquilo que acessa essa tabela são informações do aquele ator, daquele aluno, no caso. A tabela que tem os dados do aluno. Todo mundo tem acesso a ela diretamente. O CRUD é quando eu estou especificamente fazendo alterações no cadastro, tá? Ou vendo informações daquele usuário, ou atualizando informações de uma maneira geral daquele usuário, não numa situação específica, não nos campos específicos associado àquela funcionalidade, mas sim de uma maneira geral. Tá? Então, eu quero alterar o nome, o e-mail, cidade e assim por diante. São informações gerais, tá? Do cadastro daquele usuário. Então, eu tenho o processo de CRUD. Naquela especificidade de só alterar um campo lá por causa da multa na devolução da entrega do livro, tá? Não precisa passar por esse update aqui do processo de CRUD. Tá? É dispensado aí nesse sentido. Novamente, porque algumas coisas são especificidades muito técnicas, essa ideia do diagrama de casos de uso é dar uma visão geral. É para ser uma coisa mais fácil de fazer a leitura, é uma primeira etapa, não dá para entender o que acontece primeiro, o que acontece segundo, né? A sequência que as coisas acontecem. Tem mais a dizer quais são os requisitos, quem faz aquelas funcionalidades que estão naqueles requisitos funcionais, não funcionais. Eu posso especificar uma ou outra questão aqui de regra de negócio, mas eu não digo exatamente quais são todas as regras de negócio. Tá? Eu dou uma visão geral. A ideia é que assim, realmente é uma visão geral. De forma que uma pessoa mais leiga com relação àquele sistema, não é aquela pessoa, aquela equipe técnica que está desenvolvendo o sistema, tá? Seria assim, o meu cliente também precisa entender o que o sistema dele faz. Então eu tenho essa visão aqui mais geral, que é o diagrama de casos de uso. Tá? Então não entro nesses pormenores aqui, tá? Que acredito que tenha sido o que pensaram aqui, ou que pensou a pessoa que fez esse diagrama. Tá? Talvez tenha pensado realmente lá na manipulação dos dados, quem tem acesso àqueles dados. Tá? E daí começou a colocar esses include aqui, que foram feitos no CRUD aqui do cadastro do usuário, tá bom? Então não precisa realmente nesse nível de detalhamento. Nos outros diagramas a gente vai compensar, tá? Então o diagrama de classes vai me dizer exatamente como é que é a estrutura desses dados. O diagrama de atividades vai me dizer qual que é a sequência que as coisas vão acontecer para realizar determinado caso de uso. O que acontece efetivamente dentro de cada um desses casos de uso. Tá? E assim tem outros diagramas também que vão auxiliar nesse processo de ter uma visão maior de como funciona o sistema efetivamente, tá bom? E eu acho que é isso, tá? Acho que está bem explicado aí a correção desses 4 diagramas que foram trazidos, né? Então com alguns detalhamentos, algumas coisas corretas, outras que precisam de ajuste, tá? Mas acho que para dar uma boa visão ali de todo esse funcionamento aqui do diagrama de casos de uso. Tchau, tchau.